sou Guilherme Parreiras, sou médico pneumologista com atuação na rede Mater Dei de Saúde. Sou coordenador do serviço de pneumologia da Clínica Pulsos de Belo Horizonte e também preceptor da residência de pneumologia do Hospital Júlia Kubitschek. Tenho o prazer de trazer aqui para vocês o curso de radiologia de tórax. Pode parecer estranho, pleno 2023, a gente falando de radiologia de tórax, mas eu vou tentar mostrar ao longo do curso que, apesar de todo o desenvolvimento tecnológico, novos exames disponíveis como ultrassom, tomografia, ressonância, a radiografia ainda tem um papel primordial na avaliação do paciente, principalmente na análise das estruturas do tórax. A gente sabe que a medicina evoluiu demais, o curso de medicina cada vez tem mais temas que precisam ser abordados e muitas vezes durante a formação o médico não recebe todo o conteúdo necessário para essa análise adequada do exame, Então vou começar aqui hoje a primeira aula sobre os aspectos básicos da radiografia de tórax. Lógico, nós sempre partimos do princípio. Então, essa imagem eu tirei de um banco de dados da internet. Pode parecer estranha, mas ela mostra uma premissa importante, que é o seguinte: se a análise começa errada, isso vai levar a uma avaliação completamente inadequada. Então, ou isso aí se trata de uma situação muito rara, que é um situs inversus totalis, ou esse médico está analisando a radiografia invertida. Então, o que ainda é importante falar de radiografia de tórax? Se estima que 30% das consultas em pronto atendimento, e aqui eu estou falando de pronto atendimento geral, que recebe paciente com trauma, queixa ginecológica, sejam referentes ao sistema respiratório e cardiológico. Quando a gente passa para consultas em unidade básica de saúde, 20% das queixas estão referentes a esses sistemas. E a radiografia é um bom exame para avaliação inicial na maioria dessas condições. É um exame de baixo custo, baixa radiação e amplamente disponível. Então, como eu disse, é um exame que tem uma ampla disponibilidade e uma interpretação menos complexa que os exames mais tecnológicos. Envolve uma dose muito menor de radiação. Por exemplo, uma angiotomografia de tórax tem uma dose 400 vezes maior. É uma preocupação que tem surgido na literatura, pacientes que são submetidos a exames com radiação de repetição. Isso no futuro pode levar a problemas. Se estima aí que em torno de 1 a cada 800 tomografias pode causar um câncer de mama no futuro em mulheres em idade fértil, tá? É um custo muito baixo, bastante útil aí para situações frequentes na prática clínica, como pneumonia, derrame pleural, insuficiência cardíaca, fratura de arco costal. E ele também é um exame útil para detectar e fazer uma análise inicial de situações mais complexas que vão precisar de testes mais avançados. Então, a presença do infiltrado intersticial, do alargamento da aorta, de uma massa pulmonar, isso nos leva para a realização de outros testes, como a tomografia ou a ressonância. Então, uma breve introdução. Esse é o Wilhelm Conrad Röntgen, foi quem pesquisou e primeiro descreveu os raios-x, Então, são ondas eletromagnéticas. Ele descobriu isso pesquisando no laboratório que ele era chefe lá em Würzburg, na Alemanha, em 1895. Aqui, à esquerda, nós temos a primeira imagem realizada, que é a mão esquerda da esposa dele, a Anna Röntgen. Isso gerou uma revolução no período, só comparado aí com a descrição da teoria da relatividade pelo Einstein, que culminou que ele recebeu o primeiro prêmio Nobel de Física, foi aferido para ele em 1901. Então, os raios-x, eles têm a capacidade de atravessar corpos de baixa densidade, sendo absorvidos de maneira diferente pelos tecidos. E é um exame que, até o advento da tomografia de tórax na década de 70, era praticamente o único que havia disponível para análise das estruturas internas. Então, como é que é a técnica dele? Você vai ter o aparelho que vai emitir o raio-x, ele vai atravessar o corpo, sendo absorvido de maneira diferente pelos
pelos tecidos, né? E vai expor do outro lado um filme radiológico ou um receptor digital gerando essa imagem. Então, nós temos que entender que imagens tridimensionais vão ser planificadas, gerando o que é chamado de ruído anatômico. E dependendo do grau de absorção do tecido, as imagens vão ficar mais brancas ou negras. A radiografia digital é o mesmo princípio, ela tem tido aí uma substituição crescente da técnica convencional, tem a vantagem de ter uma menor dose de radiação, é possível fazer um melhoramento digital da imagem, com isso minimizando o risco de técnica inadequada, e uma maior facilidade de armazenamento e transporte dessas imagens. Então, nós temos que saber os tipos de visualizações que existem. As clássicas, né, principais são o PA e perfil, mas existem outras, dependendo do contexto clínico, elas podem ser solicitadas. A imagem em AP é muito semelhante à de póstero anterior. O que é o problema? Assim, na verdade, ela é utilizada quando é um paciente muito grave, está acamado, em CTI, onde é o mesmo paciente, uma imagem póstero anterior e antero posterior. Pelo posicionamento, o terço superior ele é menos visível na imagem AP, isso por causa da clavícula e do primeiro arco costal que vão estar aqui, e a área cardíaca é um pouco maior do que observado na imagem de PA. O decúbito lateral com raios horizontais é uma técnica muito útil quando a gente suspeita que há presença de pequenos derrames pleurais. Então, nessa imagem, nessa radiografia, há uma imagem aqui na base do hemitórax esquerdo, que pode gerar dúvida se é um derrame pleural, se é um espessamento pleural, e o raio-x com decúbito lateral e raios horizontais auxilia bastante nessa diferenciação. Ela pode ser feita em PA com ins e expiração máxima. Então, esse aqui é um exemplo que a gente olha com cuidado essa imagem da direita, há uma pequena linha nessa parte superior com uma lucência aumentada e sem trama no terço superior, que trata de um pequeno pneumotórax. Quando o paciente faz uma inspiração máxima e depois uma expiração máxima, esse pulmão vai colabar e fica bem mais evidente, fácil de detectar. O raio-x com projeção oblíqua, ele é muito útil para análise do arcabouço ósseo, então principalmente quando há trauma, questão de dor, o pessoal da ortopedia usa com muita frequência a projeção em oblíquo, ela pode ser direito, esquerdo, anterior, posterior. Então, para a gente fazer uma interpretação adequada do raio-x de tórax, a gente tem que partir de algumas premissas. Primeiro, conhecer o normal e suas variações. E isso a gente vai adquirindo essa capacidade com a prática, né? O conceito de horas de voo do piloto de avião. Então, existem estudos que mostram que depois que você analisa pelo menos 200 radiografias normais, você já tem fixado na memória o que é esse padrão usual e para diferenciar das alterações nos exames com patologia. Então, algumas descrições aqui para a gente ver isso. Primeiro é avaliar a questão da técnica. Um ponto importante é o grau de penetração. Isso vai ser visualizado na radiografia de forma que a coluna vertebral, as vértebras torácicas mais baixas, elas são parcialmente visualizadas. Essa é uma técnica correta. Então aqui nós temos um exemplo de uma radiografia que está com uma penetração muito aumentada, toda a coluna é visualizada, e aqui pouco penetrada, não é possível observar a coluna. Isso pode gerar erro de interpretação. Então, enquanto nesse caso há a possibilidade disso ser interpretado como uma hiperinsuflação pulmonar, aqui a gente pode achar que essa troma broncovascular que está mais evidente pode ser decorrente de congestão ou até de um infiltrado pulmonar, e nos dois casos é só um erro técnico. Próximo passo para a análise da técnica é o grau de inspiração. Então, uma inspiração, um raio-x de tórax em PA
para ele estar com a inspiração adequada, ele tem que estar entre o sexto e o oitavo espaço intercostal anterior. Como é que nós vamos fazer isso? Primeiro é identificar esse primeiro espaço intercostal. Então, no terço superior, vamos ver que descendo de forma arqueada, mas bem mais verticalizada, a primeira costela, ela cruza, quase formando um ângulo de 90 graus, a clavícula. Então, essa primeira área mais escura, ao lado do arco costal, é o primeiro espaço intercostal, depois o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, e aqui um pouco do oitavo. Isso também pode ser feito com os arcos costais posteriores, tá? E aí, no caso, nós vamos estar em torno do 10º, do 12º. Na parte inferior, eles são mais facilmente visualizados, mas na questão superior é difícil identificar esse primeiro arco pelas várias estruturas que estão aqui em cima, fazendo esse ruído anatômico que eu comentei anteriormente. Então, trago um exemplo de uma radiografia com um bom grau de inspiração de um mesmo paciente, com ela pouco inspirada. Então, nós temos aqui só 1, 2, 3 quartos intercostais. Como a área cardíaca fica aumentada, dando a falsa sensação de poder haver uma cardiopatia, uma insuficiência cardíaca, e a trama broncovascular bem mais evidente, levando à confusão de um infiltrado ou mesmo uma congestão. Um outro ponto extremamente importante se avaliar é se essa radiografia está bem centrada, se ela não está rodada. Então, essa imagem aqui mostra bem a forma de se avaliar isso. Nós vamos identificar na coluna de ar da traqueia os processos espinhosos das vértebras torácicas altas, e eles têm que estar equidistantes da borda das clavículas, né? Uma pequena variação não tem problema, não pode ser excessiva, como nesse caso, em que a borda da clavícula está bem diferente de um lado com o outro, dando a sensação que há uma massa mediastinal, ou então que uma aorta está bastante alongada, e nesse caso, de novo, é só um erro técnico levando a uma falha de interpretação. É importante que as escápulas estejam bem posicionadas, então elas têm que estar os braços abertos e rodados anteriormente para tirar a escápula dessa parte lateral do tórax e expor corretamente esses campos pulmonares. Aqui é um exemplo que isso não ocorreu de forma adequada e às vezes alterações sutis, como um pequeno infiltrado, às vezes um nódulo periférico, ele pode passar despercebido por esse erro técnico do posicionamento inadequado das escápulas. Conhecer a anatomia do tórax é essencial nessa avaliação. Então, estruturas aqui são facilmente visíveis, como o coração, mas outras a gente tem que saber que elas estão presentes. Então, a pleura também aqui na periferia, ela formando os seios costofrênicos bilateralmente, o seio cardiofrênico. A cisura, habitualmente ela não é visível, mas o posicionamento correto dela, a transversa aqui à direita é essa, a oblíqua ela desce mais posterior. Compondo o contorno cardíaco, nós vamos ter mais acima o arco aórtico, o tronco da artéria pulmonar bem discreto, o átrio esquerdo. Essa borda toda é composta pelo ventrículo esquerdo. À direita nós temos o átrio direito e a veia cava entrando superiormente. A coluna de ar da traqueia, e passando para o perfil, nós vamos detectar a borda do diafragma formando os seios cardiofrênicos, atrás do externo o espaço reto cardíaco, compondo o contorno do coração nós temos o ventrículo direito e mais posterior o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Descendo a coluna de ar da traqueia tem essa imagem que é um importante reparo para se analisar, que é o brônquio do lobo superior. Então, conhecer a anatomia é muito importante. Algumas dicas aqui referentes, então, ao raio-x de tórax normal. Primeiro, a hemicúpula direita, diafragmática direita, ela é um pouco mais alta que a esquerda. A literatura diverge um pouco na real razão disso, né? Algumas fontes colocam que é por causa à direita nós temos o fígado que está empurrando
o coração, o diafragma, desculpa, enquanto outras falam que a esquerda está mais baixo justamente pelo peso do coração que está mais à esquerda, empurrando esse diafragma mais para baixo. Mas o fato é que há uma discreta diferença de altura entre eles e normalmente o lado direito é um pouco mais alto. Os seios costofrênicos formam um ângulo agudo bilateralmente, podem ser menos evidentes, mas eles quase sempre eles vão formar esse ângulo agudo. O hilo à direita ele é um pouco mais baixo que o hilo à esquerda. Isso acontece porque a artéria pulmonar ela tem que cavalgar o brônquio aqui, a artéria pulmonar esquerda, então ele tem esse aspecto um pouco mais alto. Quando eles estão no mesmo nível, isso é um indicativo ou que a parte direita foi repuxada para cima ou a parte esquerda perdeu o volume e ele está rebaixado. E pode indicar então patologia. Uma importante estrutura que tem que ser avaliada é a linha paratraqueal direita. Não há nenhuma estrutura que se interpõe entre a traqueia e o lobo superior direito. Então a gente tem bem visível essa linha, que é a linha paratraqueal direita. A área cardíaca ela tem que ser menor do que o diâmetro do tórax. Então, menor que a metade do diâmetro do tórax, desculpa. Então, tracei essas linhas só para chamar a atenção. Aqui é o diâmetro do tórax, aqui é o diâmetro do coração, projetado aqui para cima, ela está claramente menor do que 50%. E saber a localização das cisuras, como eu disse, elas na maioria das vezes não são visíveis, mas saber onde que elas estão é importante, porque pode ter líquido, pode ser indicativo de patologia. Então, essa mais verde é a cisura transversa e as duas cisuras oblíquas. Quando a gente passa para a radiografia de perfil, quais pontos aqui são importantes para se analisar, né? O seio costofrênico posterior ele é um pouco mais baixo que o anterior, então nós temos uma melhor visualização da região pleural posterior e da estimativa do volume pulmonar. Existe o que chamamos de sinal da coluna, à medida que vai descendo no sentido crânio-caudal, as vértebras são melhor visualizadas. Aqui em cima há uma grande sobreposição de imagens, o arco costal, presença de escápula, com isso há o ruído anatômico com imagem de soma, e na região inferior isso não está presente. Ficar atento ao espaço reto cardíaco, que ele tem que ser sempre visível, se isso não ocorrer pode ser indicativo de alguma patologia que está localizada nessa área, da mesma forma que o espaço retroesternal, onde estão localizadas as estruturas do mediastino anterior. O hilo ele é muito mais bem visualizado no perfil do que na projeção em PA. A gente consegue avaliar melhor as estruturas que o compõem, então, que aumentando de tamanho, indo de trás para frente, a letra F é o arco aórtico, facilmente visualizado. A letra E, nós temos aqui a coluna de ar da traqueia. Descendo, nós vamos chegar na letra A, que é o brônquio principal esquerdo. Anteriormente a esse brônquio principal, nós temos uma estrutura mais arredondada, ovalada, que é a artéria pulmonar direita. Posterior e um pouco mais alta, a artéria pulmonar esquerda. E abaixo desse brônquio, lobo superior, nós vamos ter aqui o brônquio intermediário representado pela letra B. Então, comparado com a projeção em PA, no perfil é muito mais fácil delimitar e identificar essas estruturas que compõem o hilo. Por fim, saber a localização das cisuras no perfil também é importante, pegando como reparo o brônquio do lobo superior, praticamente saindo de forma transversa a ele, nós vamos ter a cisura transversa do lobo médio, e as cisuras oblíquas, elas vão cruzar o hemitórax saindo aqui ao nível da terceira vértebra e chegando um pouco adiante do meio do diafragma. Deixo aqui algumas recomendações
de leitura para quem quiser aproveitar. Espero que essa aula tenha sido proveitosa e até a próxima. Um abraço!